Fala aí, pessoal! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um dos investimentos mais seguros do Brasil, que é o Tesouro Direto. Mas fica tranquilo que nós vamos falar de um modo mais simples e direto, para qualquer pessoa entender, até mesmo aquelas que estão começando no mundo dos investimentos. E nós vamos responder aqui as 15 principais perguntas sobre o Tesouro Direto. Então, sem mais enrolação, vem comigo! Tá, mas a primeira pergunta que você pode fazer é a seguinte: o que é Tesouro Direto? Bem, Tesouro Direto é o investimento em que você empresta o seu dinheiro para o governo e ele te devolve esse dinheiro, só que com juros. E quando a gente lembra de juros, a gente fica meio assim com o pé atrás e tal, porque a gente lembra daqueles parcelamentos que a gente faz no cartão, porque a gente lembra que quando a gente comprou o nosso carro ou a nossa casa, nós tivemos que fazer um financiamento ali com um banco e isso acabou gerando muitos juros para a gente. A gente só lembra dessa parte negativa de algum banco cobrar juros da gente, de alguém cobrar juros da gente. Só que nesse caso do Tesouro Direto não, é você que vai estar emprestando dinheiro para o governo e o governo vai te devolver esse dinheiro com juros. Então a situação aqui é invertida. Você vai passar a ver os juros como uma coisa boa para você. Aí vem a outra pergunta. Por que o governo ele faz isso? Por que o governo vai pegar o meu dinheiro emprestado e tal? Bem, o governo ele vai pegar o seu dinheiro emprestado para investir em um monte de coisa. Ele vai investir em lazer, em segurança, em educação, e daí ele vai devolver esse dinheiro para você com juros. Aí vem a outra pergunta, a terceira pergunta. Tesouro Direto, ele tem FGC, ou seja, Fundo Garantidor de Crédito? E eu respondo para você que não. Ele não tem esse Fundo Garantidor de Crédito, que no caso dos CDBs seria de 250 mil para as pessoas físicas, né? É um seguro que existe ali, mas no caso do Tesouro Direto, não tem esse Fundo Garantidor de Crédito. Mas a gente pode até entender o fato de não ter, porque já é um investimento muito seguro, então não tem a necessidade de ter o FGC, porque nós estamos falando do governo. E para o governo quebrar, tudo tem que ir para o saco, entendeu? É os bancos, todos os bancos têm que falir. Nós temos aqui que estar vivendo um caos para o governo quebrar. Nós temos o exemplo ali no passado, quando era o presidente Collor, né, que teve ali um problema ali, só que foi na poupança. Ele mexeu ali no dinheiro do povo, só que do dinheiro que estava ali na poupança. Mas aqui, se tratando em Tesouro Direto, o Tesouro Direto nunca deu calote nos seus investidores. E se acontecer de o governo estar um pouquinho quebrado e tal, nós estamos falando ali de um órgão que imprime dinheiro para você. Então, não há necessidade de ter o FGC. Outra pergunta comum das pessoas: poupança ou Tesouro Direto? E eu respondo para você sem dúvidas: Tesouro Direto é muito melhor do que a poupança. Mas por quê? Porque o Tesouro Direto ele rende muito mais. O Tesouro Direto ele é mais seguro. Tem opções ali do Tesouro Direto, que nós vamos falar aqui no vídeo, que você pode sacar a hora que você quiser, que é ideal para você fazer a sua reserva de emergência. Então, sem dúvidas, Tesouro Direto é a melhor opção. Nada de poupança e muito menos ficar deixando o dinheiro parado embaixo do colchão ou em qualquer lugar. Mas aí você pode me perguntar, tá, legal, mas como que eu invisto no Tesouro Direto? Bem, deixa eu compartilhar aqui a minha tela com você. Bem, você pode investir no Tesouro Direto pelo próprio site do Tesouro Direto. Você vai acessar ele e por aqui você vai conseguir comprar os seus títulos. Como é que você vai fazer? Você vai abrir aqui a sua conta, vai pedir ali o seu CPF e tal, e através do teu CPF já vai conseguir puxar ali a corretora que você está vinculado. E aqui no site você pode comprar esses títulos, mas eu recomendo a você abrir uma conta em alguma corretora
não sei, Nubank, Rico, e lá dentro dessa corretora, dentro desse aplicativo, você pode acessar ali nos investimentos, você pode comprar um título do Tesouro Direto por lá mesmo. Então, o meu conselho para você é esse: abre uma conta em uma corretora e investe no Tesouro Direto através dela. Aí a gente vai para a oitava pergunta. Quais são os tipos de rentabilidade do Tesouro Direto? Bem, eu fiz um esqueminha aqui, eu vou compartilhar a tela com você. Então, em relação à rentabilidade do Tesouro Direto, nós temos três tipos de rentabilidade. Nós temos a rentabilidade pré-fixada, nós temos a rentabilidade pós-fixada e a rentabilidade híbrida. E o que seria esse rendimento pré-fixado? Bem, rendimento pré-fixado é quando eles já te falam logo de cara qual será o percentual de rentabilidade que você terá. Por exemplo, tem algum título aí do Tesouro Direto. Então a gente está de volta aqui no site do Tesouro Direto e eu quero te mostrar aqui o que é esse tesouro pré-fixado. Nós podemos ver aqui, ó, ele é um dos primeiros aparecendo aqui para gente. Nós temos aqui o tesouro pré-fixado com vencimento lá para 2027 e a rentabilidade dele anual é de 14,24%. Ou seja, você já sabe qual é a rentabilidade dele no final de cada ano, porque o próprio site está mostrando para você, ó, rentabilidade anual de 14,24%. Então, não importa como vai estar o indexador da Selic, do IPCA, você sabe que no final do ano a rentabilidade vai ser sempre essa, 14,24. E aí nós temos aqui, ó, o Tesouro Pré-fixado de 2031, que aí já vai ser um pouquinho diferente, vai ser 14%. Nós temos o Tesouro Pré-fixado de 2035, vai estar com juros semestrais, depois eu explico o que é isso. E a rentabilidade aqui vai estar de 13,73%. E vamos voltar aqui, ó, a esse primeiro tesouro pré-fixado de 2027, com rentabilidade de 14,24%. Vamos supor que você investiu R$10.000 no tesouro pré-fixado de 2027. Bem, a rentabilidade é de 14,24%. Então, se eu coloquei R$10.000 nesse título, quanto de rendimento eu vou ter no final de cada ano? Bem, o cálculo ele é bem simples. Basta você abrir a sua calculadora e fazer 14,24 dividido por 100. E daí vai dar 0,1424. E daí você pega esse valor e multiplica pelo dinheiro que você investiu. Nesse caso aqui do exemplo, eu investi R$10.000. Então, como eu investi R$10.000, eu tenho que fazer esse valor vezes R$10.000. Que aí vai dar 1.424 de rendimento, de lucro. Que é um rendimento muito bom, inclusive. Então, continuando aqui, nós também temos o rendimento pós-fixado. O que seria isso? No rendimento pós-fixado, você sabe que terá lucro, mas não sabe exatamente quanto, pois ele depende de um indexador. E nesse caso aqui, eu usei o exemplo da Selic. Então, para você entender melhor, eu entrei aqui de novo no site do Tesouro Direto e embaixo aqui do Tesouro Pré-fixado, nós podemos ver o Tesouro Selic. Tem o de 2027 e tem o de 2029. E aqui na rentabilidade, nós podemos ver o seguinte, que ele está atrelado à Selic, mais uma pequena taxa ali de 0,0363%. Tá, mas como eu vou saber quanto que o meu dinheiro vai render? Vamos supor que eu invista R$10.000 aqui nesse Tesouro Selic de 2027. Qual que vai ser a minha rentabilidade? E a minha resposta para você é depende. Depende de quanto que a taxa Selic vai estar, porque essa taxa ela é flutuante. Por exemplo, hoje, 4 de dezembro de 2024, a taxa Selic ela está
11,25%. É o número definido aqui pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, que é o Copom. E a última reunião que eles fizeram foi realizada no dia 6 de novembro. Então, esse Copom é o órgão que vai mandar na Selic. Ele que vai dizer a cada 45 dias se a Selic vai subir para, sei lá, 14% ou se ela vai descer ali para 8%. Mas normalmente essa taxa Selic, ela não flutua muito. Então, vamos supor que você investiu 10 mil reais no Tesouro Selic. Quanto que eu teria de rentabilidade? Bom, esse é o valor da rentabilidade da Selic hoje, 11,25%. E daí você faz o seguinte cálculo, 11,25 dividido para 100 vai dar 0,1125 vezes o valor investido, que no caso aqui do exemplo é 10 mil. E daí você teria uma rentabilidade de R$ 1.125. Mas eu repito, isso vai depender muito da Selic, porque ela pode flutuar, ela pode subir, quanto ela pode descer também. Então, esse valor que você está vendo aí na tela, ele pode ser um pouquinho maior de rentabilidade ou um pouquinho menor. Tudo vai depender da Selic. E aí a gente temos um outro tipo de rendimento do Tesouro Direto, que é o rendimento híbrido. O que seria esse rendimento? É o seguinte, quando a rentabilidade depende de um indexador, mas também tem um percentual fixo de rendimento, que no caso seria o IPCA. Tá, mas o que isso significa? Então eu abri aqui de novo o site do Tesouro Direto, que eu quero mostrar para você um tipo de tesouro híbrido, que no caso seria o Tesouro IPCA+. E qual é a rentabilidade desse tipo de tesouro? É a seguinte, é o IPCA mais 7,15%. Mas qual seria a rentabilidade desse tipo de tesouro? Bem, nós temos que pegar aqui o IPCA, que é um indexador. Esse IPCA ele está associado à inflação. E quanto que está a inflação hoje? Bom, é só você pesquisar aqui no Google. Quanto está a inflação hoje? E aí a resposta é 4,76%. Então seria o IPCA, que é 4,76%, mais 7,15%, por exemplo, aqui nesse Tesouro de 2029. Então, esse valor aqui do IPCA, ele pode variar bastante, porque é a inflação. O preço das coisas pode subir muito. Então, a inflação pode ir lá para 7% em determinada parte do ano, ou ir lá para baixo, ir para uns 3%, ir para uns 4%. Então, a gente não sabe qual que é esse valor do IPCA. É um indexador, ele varia. Mas nós temos aqui uma taxa fixa, uma taxa pré-fixada, que é uma taxa de 7,15%. Então, resumindo, qual seria aqui o rendimento do Tesouro IPCA+? Nós não podemos dizer ao certo, porque depende muito do IPCA, depende muito da inflação do momento. Mas assim, vamos fazer uma simulação de investimento se você investisse 10 mil reais no Tesouro IPCA+, de 2029. Daí seria o IPCA, que é 4,76%, coloca aí na sua calculadora, que no caso seria a inflação, mais uma taxa pré-fixada de 7,15%. Então, mais 7,15%. Isso daria uma rentabilidade de 11,91% ao ano. Então, se é por cento, você vai ter que dividir por 100, que vai dar 0,1191. Esse é o valor decimal. E daí você vai multiplicar esse valor pelo valor que você investiu, que no caso foi 10 mil. Pronto, tá aí. A rentabilidade seria de R$ 1.191. Mas, de novo, isso depende muito da inflação. Pode ser que você tenha um rendimento maior se o IPCA, se a inflação subir ao decorrer do ano, e pode ser que você tenha um rendimento um pouquinho menor
se a inflação ficar descendo toda hora. Bem, você aprendeu como funciona a rentabilidade do Tesouro Direto. Você aprendeu a calcular essa rentabilidade e aprendeu quais tipos de rentabilidade existem. Agora vem a pergunta número 9, que é uma pergunta bem comum. Quais são os tipos de Tesouro Direto? Bem, hoje existem 5 tipos de Tesouro Direto. Nós temos o Tesouro Selic, nós temos o Tesouro Pré-fixado, nós temos o Tesouro IPCA+, nós temos o Tesouro Renda Mais e o Tesouro Educa Mais. O Tesouro Renda Mais e o Tesouro Educa Mais são os mais incomuns, são aqueles novos que surgiram agora, mas que por eu não achar tão interessante para você, eu só vou dar uma pincelada neles. Então, primeiramente, a gente vai falar sobre o Tesouro Selic. E o que seria esse Tesouro Selic? Bem, o Tesouro Selic é um investimento pós-fixado. Ele está atrelado à Selic. Então, se a Selic aumenta, o rendimento do Tesouro Selic vai aumentar também. Se a Selic diminui, o rendimento do Tesouro Selic vai diminuir também. E como eu já disse, a Selic ela é definida pelo Copom a cada 45 dias. E além disso, o Tesouro Selic tem liquidez diária. O que significa isso? Isso significa que você pode sacar o seu dinheiro investido a qualquer momento. E mesmo se você decidir sacar o seu dinheiro a qualquer momento, você não vai perder dinheiro. Então, para quem está começando, Tesouro Selic é um ótimo investimento, porque ele é muito seguro e ele é muito flexível também. E o outro tipo de tesouro direto é o tesouro pré-fixado. E o que é o tesouro pré-fixado? Bem, tesouro pré-fixado é um título público que você já sabe exatamente qual vai ser o valor da sua rentabilidade, porque eles já deixam ali uma taxa pré-fixada de rentabilidade. Então, pessoal, eu te trouxe de volta aqui para o site do Tesouro Direto, que eu quero te mostrar aqui, ó, o Tesouro Pré-fixado 2027. Como eu já te mostrei, ele tem a rentabilidade de 14,24% ao ano. Então, é uma rentabilidade fixa, pré-fixado. Você já sabe quanto que você vai ter de rentabilidade anual, sem depender ali da inflação, que no caso é o IPCA, sem depender ali da Selic. Não importa se esses indexadores estiverem em alta ou em baixa, a rentabilidade anual desse tipo aqui, ó, de investimento, que é o Tesouro Pré-fixado, sempre vai ficar em 14,24%. Mas eu quero colocar aqui, ó, um asterisco aqui, ó, na sua cabeça. Presta bem atenção no que eu vou te falar agora. Porque nesse tipo de investimento, você pode perder dinheiro se você não deixar esse dinheiro investido até o final do vencimento, até o final do prazo que foi estipulado aqui, ó, que no caso seria de 1/1 de 2027. Mas por que você pode perder dinheiro? Por causa da marcação do mercado. Ou seja, nesse tipo de investimento do tesouro pré-fixado, ele fala o seguinte para você, ó, você pode investir aqui nesse tipo de tesouro, só que eu vou garantir essa rentabilidade que eu estou prometendo aqui para você no final desse prazo aqui. Então, eu não garanto nada se você sacar esse dinheiro aqui antes do prazo, tá bom? Então, esse tipo aqui de investimento, ele não é igual ao Tesouro Selic, que você investe nele e você pode sacar a hora que você bem entender e você não perde dinheiro algum. Nesse tipo aqui, ó, de investimento, tesouro pré-fixado, você tem que ter certeza de que você vai investir o seu dinheiro nele e que você não vai precisar desse dinheiro, porque se surgir alguma outra coisa, alguma caganeira, ou então o telhado da sua casa ficou ruim, quebrou, tá vazando água aí dentro da sua casa, tá chovendo e entrando água dentro da sua casa, você não vai poder pegar o dinheiro que você investiu nesse tesouro pré-fixado. Então, abra o olho, invista nesse tipo de tesouro só se você não precisar usar esse dinheiro. Bem, agora vamos falar sobre o Tesouro IPCA+. O Tesouro IPCA+, é um título híbrido. Mas o que isso significa? Significa que ele vai ter ali uma taxa pré-fixada mais um indexador, que nesse caso é a inflação. Bem, eu estou de volta aqui com você
no site do Tesouro Direto para te mostrar aqui o Tesouro IPCA+. Nós temos aqui vários tipos de vencimento: 2029, 2035, 45, vai até ali, ó, 2055. E nesse título nós vamos ter o IPCA mais uma taxa pré-fixada, que nesse caso aqui do Tesouro de 2029 é o IPCA mais 7,15%. E no caso desse título, você tem que resgatar somente no final do vencimento. Então, assim, o Tesouro IPCA+, ele é indicado para quem quer investir no longo prazo. Ele é indicado para quem quer comprar uma casa, para quem quer comprar um carro. Mas por que esse título é indicado para investimentos de longo prazo? Porque nós temos aqui a inflação. Ele é indicado para investimentos de longo prazo porque você não vai perder o seu poder de compra se investir nele, porque ele vai estar sempre acima da inflação. Ele vai estar ali 7,15% acima da inflação. Então é um investimento muito bom para proteger o seu dinheiro. E a outra coisa que eu quero chamar a sua atenção em relação a esse tipo de investimento é o seguinte: é que você não pode sacar o dinheiro antes da data de vencimento. Porque se você fizer isso, você pode perder o seu dinheiro. É igual aquele caso lá do Tesouro Pré-fixado. Você vai perder o seu dinheiro por causa da marcação do mercado. Então, para você investir no Tesouro IPCA+, você tem que ter a certeza de que você não vai precisar do dinheiro que você está investindo. Porque se você precisar sacar antes, você vai perder dinheiro. Então, eles garantem essa rentabilidade aqui, ó. Toda essa rentabilidade eles garantem, mas só se você sacar esse dinheiro no prazo estabelecido por eles. Então, eu acabei de falar com você aqui sobre os tipos de tesouro que eu indico para você, que no caso é o Tesouro Selic, é o Tesouro Pré-fixado e é o Tesouro IPCA+. Existem outros dois tipos, que são tipos que eu não indico, que eu não gosto muito da ideia e tal, então por isso eu só vou dar uma pincelada neles. Então nós temos um tipo de tesouro chamado Tesouro Renda Mais. Esse tipo de tesouro é pensado para quem quer dar um upgrade na sua aposentadoria. Então é o seguinte, eu abri aqui o site do Tesouro Direto novamente para te mostrar como funciona o Tesouro Renda Mais. E a primeira coisa que você tem que se perguntar é: eu vou me aposentar em qual ano? Aí você faz aí a sua previsão, porque nós temos aqui uma aposentadoria extra para 2030, 2035, 2040, aí vai lá até 2065. Beleza. E o rendimento é o seguinte, vai ser o IPCA mais uma taxa pré-fixada, ou seja, vai estar a porcentagem da inflação ao decorrer do tempo, mais uma taxa pré-fixada, que no caso do Tesouro Renda Mais de 2030, a taxa pré-fixada é de 6,84%. Mas aí é o seguinte, você só pode sacar esse dinheiro no final do prazo, que é aqui, ó, a validade, que é 15/12 de 2049. Mas aí vem o pulo do gato. Tá, mas qual que é a diferença do Tesouro Renda Mais para o Tesouro IPCA+? Então, vamos lá. A grande diferença do Tesouro Renda Mais para o Tesouro IPCA+, é em relação ao final da data de validade. Porque no Tesouro IPCA+, quando acaba esse período de validade e tal, o Tesouro Direto ele devolve para sua conta da corretora todo o seu valor investido com os rendimentos auferidos naquele período, determinado ali pelo título. Então, é todo o seu rendimento e todo o valor investido que vai para a sua conta ali da Nubank ou da Inco, qualquer corretora. Já no caso do Tesouro Renda Mais, ele pega todo esse valor que você investiu ao longo do tempo e, em vez dele devolver todo esse valor investido com os rendimentos para a sua conta da corretora, ele divide esse valor em 20 anos. Então, durante 20 anos, você vai recebendo parcelas mensalmente desse valor que você investiu. Então, é como se fosse uma complementação da sua aposentadoria, se você parar para pensar.
E nós temos aqui o último tipo de tesouro direto, que seria o Tesouro Educa Mais. E ele tem a mesma ideia que o Tesouro Renda Mais. Só que no Tesouro Renda Mais seria para a aposentadoria que você iria investir esse dinheiro. Mas no Tesouro Educa Mais, você vai investir esse dinheiro visando a sua educação ou a educação dos seus filhos, por exemplo. Então, assim, tudo que eu falei sobre Renda Mais vai servir para o Educa Mais. Só que no Educa Mais nós temos aqui uma pequena diferença. E a diferença é o seguinte: você vai investindo o seu dinheiro ao longo do tempo, beleza? E no final desse prazo de validade que o título tem, que seria aqui essas datas aqui, à sua direita, no final dessa data de vencimento, o Tesouro Educa Mais vai pegar todo o seu valor investido, com todos os seus rendimentos, e em vez dele colocar diretamente na sua conta, da corretora, esse valor total, ele vai parcelar esse valor em 5 anos. Então, a cada mês, você vai receber uma parcela daquele valor que você investiu, uma fração daquele valor que você investiu durante 5 anos. Essa é a diferença do Tesouro Educa Mais para o Renda Mais, que no Renda Mais você recebia parcelas fracionadas do valor que você investiu durante 20 anos. Então, aqui no Tesouro Educa Mais, essas parcelas seriam 5 anos. Mas assim, eu não gosto dessa ideia do Tesouro Renda Mais, do Tesouro Educa Mais, porque você vai receber parcelas do valor que você investiu. E o interessante seria você receber todo o valor que você investiu com todo o seu rendimento, porque daí você já decidiria se você iria reinvestir em renda variável, por exemplo, em fundos imobiliários, em ações, se você iria investir na casa que você quer comprar, ou no carro que você quer comprar a longo prazo. Então, se você optar por Renda Mais ou Educa Mais, vai ser um negócio engessado, que você vai receber a cada mês uma parcela daqueles rendimentos. Bem, vamos para a pergunta número 10, que é bem importante também. Muita gente faz a seguinte pergunta para mim: qual tipo de tesouro direto rende mais? E eu respondo: poxa, depende. A gente não pode bater o martelo e dizer que um tesouro rende mais que o outro, porque depende de vários fatores. Depende ali dos indexadores. No caso da Selic, depende ali do IPCA, que é a inflação, o quanto que os preços vão estar subindo ou descendo ao longo do tempo ali que você investiu. Depende do percentual pré-fixado, do tesouro pré-fixado também. Então, tudo depende. Mas assim, a princípio, para você não ficar sem resposta, eu vou dizer que o Tesouro IPCA+, ele tem uma tendência a render mais, até porque ele é um investimento de longo prazo. Você pode ver lá no site do Tesouro Direto, os títulos do Tesouro IPCA+, eles são para daqui a uns 30, 40 anos. E você sabe, né, que a lógica dos investimentos é você usar o tempo ao seu favor. E quanto mais você deixa um dinheiro investido em algum título, mais dinheiro ele vai render para você devido aos juros compostos. Mas assim, pessoal, você pode vir aqui no site do Tesouro Direto e simular os seus investimentos. Por exemplo, você pode vir aqui no Tesouro Selic de 2029 e você pode simular. E quando você for simular o título, vai aparecer duas opções para você: quanto quero investir hoje e quanto quero resgatar no futuro. Vamos clicar aqui nessa primeira opção. Então vamos supor que o valor que você quer investir é R$500. E se você for investir todo mês R$500, o que isso vai te gerar ali em 2029? Quais serão os rendimentos que você vai ter? Aí é só você clicar em simular. Bem, aí o resultado dessa simulação vai ser o seguinte, que o valor investido vai ser R$25.500. Só que o valor estimado vai ser de R$31.036,04. Ou seja, o valor que você investiu mais os seus rendimentos. Só que aí, descontando o imposto de renda, a taxa da Bolsa de Valores, vai dar R$30.124,05. E aí, você pode comparar esse valor investido no Tesouro Selic
com o valor investido no Tesouro IPCA+, de 2045. Ou seja, você já sabe que, teoricamente, você vai ter um rendimento maior porque você vai deixar esse dinheiro por mais tempo. Então, vamos fazer essa simulação. E você simula R$ 500 também. Então, se você investir todo mês, fizer aportes mensais de R$ 500, quanto de rendimento geraria ao final da data de vencimento? Vamos ver. Então, olha só que interessante. Você faria aportes mensais de R$ 500. No caso, a data de vencimento seria ali 15/5/2045. O valor total investido seria de 123 mil. E o valor bruto ali que você iria receber, contando ali o dinheiro que você investiu, mais os seus rendimentos, daria R$ 406.546. E aí, descontando o imposto de renda e a taxa da B3, você ficaria com um valor líquido de R$ 353.452. Ou seja, é muita coisa de rendimento. Você pode ver aqui nesse gráfico, que esse gráfico aqui azul, aqui, ó, essa linha azul, representa o Tesouro Direto. E você pode fazer uma comparação se você tivesse investido esse valor no LCI, LCA, na poupança. Mas eu quero que você veja a diferença entre o Tesouro IPCA+, e a poupança. Olha só, é praticamente o dobro do valor. E isso que você está vendo aqui na tela é uma constatação de que você tem que sair agora da poupança, porque a poupança rende muito pouco mesmo. Agora vamos para a pergunta número 11. Posso sacar o dinheiro investido no Tesouro Direto antes do prazo? E a resposta é: você pode sim, mas no caso do Tesouro Selic. Já nos outros tipos de Tesouro Direto, como o Tesouro IPCA+, como o Tesouro Educa+, Renda+, Tesouro Pré-fixado, você não pode sacar antes do prazo. Você não pode sacar antes da data de vencimento. Eu estou batendo muito nessa tecla para você não fazer burrada, para depois você não reclamar, dizendo que investir é uma droga, que você perdeu dinheiro. Pergunta número 12. Tem valor mínimo para você investir no Tesouro Direto? Bem, tem um valor mínimo para você investir, que vai estar ali no aplicativo da sua corretora ou aqui no próprio site do Tesouro Direto. Então aqui, ó, exemplo, Tesouro Pré-fixado de 2027. O investimento mínimo vai ser de R$ 7,59. No Tesouro Selic de 2027, o investimento mínimo vai ser a partir de R$ 156,82. Bem, agora vamos para a pergunta número 13. Tem taxa para investir no Tesouro Direto? E a resposta é sim, tá, pessoal? Tem ali 3 tipos de taxas para você investir no Tesouro Direto, mas ainda assim é muito melhor que a poupança. A primeira taxa é IOF, tem ali a taxa de imposto de renda e tem ali a taxa de custódia da B3. Então, vamos falar primeiro sobre a taxa IOF. O que é IOF, pessoal? IOF é uma taxa que é cobrada de você se você investir no Tesouro Direto e sacar ele antes de 30 dias. Então, assim, é tipo uma trava que o governo coloca para você não sacar o seu dinheiro muito rápido. Mas assim, fica tranquilo que essa taxa é uma pequena taxa, só que em cima somente dos seus rendimentos e não do valor que você investiu. Eu vou entrar aqui no site do Tesouro Direto para te explicar direito como funciona essa taxa de IOF. Aqui tá meio complicado de você entender, mas eu vou simplificar isso daqui para você. Então, o que é isso aqui? Ó, você pode ver que os dias com o título vai do dia 1 até o dia 30. E como eu falei para você, se você deixar o seu título ali investido em 30 dias ou mais, você não terá a incidência desse IOF. Olha só, até porque no dia 30 nós teremos o quê? 0% de IOF. Então vamos supor que você investiu um dinheiro lá no Tesouro Direto e no primeiro dia você já quis resgatar esse dinheiro. Daí vai acontecer uma coisa muito triste.
você vai pegar aquele seu dinheiro, aquele rendimento. Vamos supor que você investiu R$ 1.000 e deu um rendimento de R$ 10. Então, sobre esses R$ 10, vai incidir uma IOF de 96%. E daí vamos supor que você quis resgatar o seu dinheiro no dia 11. Então, vai incidir sobre esses R$ 10 uma IOF de 63%. Mas vamos supor que você deixou lá o seu dinheiro investido por 30 dias. Então, você não vai sofrer a incidência de IOF. Até porque, como você pode perceber aí na sua tela, esse valor de IOF vai diminuindo ao longo do tempo, ao longo dos 30 dias. Ele vai de 96% até 0%, aqui que é no dia 30. Então vamos para um exemplo prático aqui, que eu quero que você saia desse vídeo entendendo o que é a IOF e como é cobrada as taxas. Vamos lá, um exemplo prático aqui de IOF, vamos lá. Vamos supor que você investe R$ 1.000 no Tesouro Direto e resgata R$ 1.020 após 10 dias. Daí o seu rendimento foi de R$ 20. E você sabe que a alíquota de IOF no 10º dia é de 66%. Você pode até conferir isso daqui no site. Aqui, ó. No dia 10, a alíquota de IOF é de 66% sobre o valor do seu rendimento. Daí, o cálculo é o seguinte: o IOF será de 66% de R$ 20. Ou seja, o seu rendimento foi de R$ 20 para R$ 13,20, depois desse desconto do IOF. Então, você ganha R$ 1.006,80 no total. Então, é assim que funciona o desconto do IOF. Então, mais uma vez, eu quero que você coloque na sua cabeça que você vai investir e vai deixar o dinheiro lá pelo menos por mais de 30 dias, para não ter incidência do IOF. A outra taxa que é cobrada de você por investir no Tesouro Direto é o imposto de renda. Mas fica tranquilo que esse imposto de renda ele só recai em cima dos seus rendimentos, em cima dos seus lucros, não no valor total que você investiu. E outra coisa, esse imposto de renda é descontado dos seus rendimentos de forma automática, ou seja, você não precisa ter aquele estresse de declarar o seu imposto de renda depois ali que você fez o seu investimento e tal, não vai ter essa dor de cabeça. O seu imposto de renda vai ser descontado automaticamente. Tá, mas quanto de imposto de renda vai ser descontado dos meus rendimentos? Bem, aí eu estou aqui no site do Tesouro Direto novamente. E daí você pode ver quanto que é descontado dos seus rendimentos, através do dia, do prazo que você deixa o seu investimento lá no Tesouro Direto. E daí é o seguinte, nós vamos ter aqui uma alíquota de 22,5% se você colocar o seu rendimento lá e deixar parado por 180 dias ou menos. Nós vamos ter uma alíquota aqui de 20% sobre os seus rendimentos se você deixar o seu dinheiro investido no Tesouro Direto por 181 dias a 360 dias. Nós vamos ter aqui uma alíquota de 17,5% se você investir no Tesouro Direto por 361 dias a 720 dias. E nós temos aqui uma alíquota de 15%, que é a menor de todas, se você deixar o seu dinheiro investido no Tesouro Direto por 721 dias ou mais. Então, por isso que a minha recomendação para você é a seguinte: deixe o seu investimento ali por 2 anos ou mais no Tesouro Direto, porque é isso que equivale mais ou menos a 721 dias. 721 dias equivale mais ou menos a 2 anos. Então, o meu conselho para você é esse: deixe o seu investimento por 2 anos ou mais ali no Tesouro Direto. Se você deixar o seu dinheiro investido por mais de 2 anos aqui no Tesouro Direto, você vai sofrer a incidência de imposto de renda? Sim, vai sofrer, mas é uma incidência menor, é uma incidência de 15%. Então, assim, vamos para um exemplo prático sobre imposto de renda, porque eu não quero que você saia daqui com dúvidas, então eu quero esclarecer tudo. Vamos lá. Nesse exemplo prático que eu preparei para você, vai acontecer o seguinte: você investe R$ 1.000
e lucra R$ 100 após 2 anos, investindo ali no Tesouro Direto. Beleza. Quanto de imposto de renda eu teria que pagar para a Receita Federal? Bem, a alíquota seria de 15%, porque você deixou esse dinheiro lá parado, investido, por mais de 720 dias. Aí, como eu falei para você, 720 dias equivale mais ou menos ali a 2 anos. Beleza. Então, o imposto de renda vai ser 15% sobre R$ 100. Isso mesmo. É muito importante você entender isso, porque esse 15% aqui, ele não está incidindo sobre o valor que você investiu, sobre os R$ 1.000. Senão aí seria muito desconto. Não. Esse valor de 15% está relacionado ao que você lucrou, aos seus rendimentos, que foi ali R$ 100. Então, 15% sobre R$ 100 que você lucrou, então vai dar R$ 15. E aí, no final, você não vai ficar com 1.100, você vai ficar com R$ 1.085. Por quê? Porque eu peguei aqui os R$ 1.000 que você investiu, eu peguei também, eu somei os R$ 100 que você ganhou, que você lucrou, menos os R$ 15 de imposto de renda, que deu R$ 1.085. Então é assim que funciona o imposto de renda. E tem uma outra taxa que é cobrada de você, se você investir ali no Tesouro Direto, que é a taxa de custódia da B3, que é a Bolsa de Valores. Então você investe ali o seu dinheiro no Tesouro Direto, a Bolsa de Valores ali vai cuidar, vai gerenciar do seu dinheiro, então ela vai cobrar uma taxa de você. Qual taxa seria essa? Essa taxa é de 0,20% ao ano. Mas dessa vez não é só sobre o seu rendimento, não. É sobre o total do valor investido no Tesouro Direto. É sobre o valor total mesmo. Eu vou te dar aqui um exemplo para facilitar aqui. Então eu preparei aqui um exemplo prático para você entender a taxa de custódia da B3, que ela vai te cobrar, né? E aí é o seguinte, imagina que você investiu em um título de R$ 100.000 em um tesouro pré-fixado. Nesse caso, a taxa de custódia da B3 seria de R$ 200 ao ano. Então você vai ter uma taxa anual de custódia da B3 de R$ 200 se você deixou R$ 100.000 lá investido. Então, como eu fiz essa conta? Eu fiz o seguinte, ó, eu vou fazer essa conta junto com você porque muita gente erra ao fazer essa conta e o valor dá um valor assim muito absurdo, porque a pessoa não soube fazer o cálculo direito, mas eu vou te ensinar. Vamos lá, a taxa de custódia da B3 não seria de 0,20% ao ano? Seria, beleza. Então você vai abrir a sua calculadora e vai fazer 0,20. Então você vai pegar essa taxa aqui de custódia que a B3 cobra por ano de 0,20% e vai dividir por 100, que vai dar 0,002. Esse é o valor decimal. E daí você vai multiplicar pelo valor que você deixou investido no Tesouro Direto, que nesse exemplo foi de R$ 100.000. Então 0,002 vezes 100.000 vai dar R$ 200. Mas assim, é importante destacar que existe uma exceção. E essa exceção que existe é em relação ao Tesouro Selic. Então nessa exceção ali do Tesouro Selic, você não vai sofrer essa incidência da taxa de custódia da AB3 se você tiver 10.000 investido no Tesouro Selic ou menos. Então, resumindo, se você investir R$ 10.000 ou menos no Tesouro Selic, você não vai sofrer a incidência dessa taxa de custódia da B3. Mas aí vamos supor que você tenha 11.000 investido no Tesouro Selic. Então, essa taxa vai ser cobrada somente sobre os R$ 1.000, porque dos 10.000 para trás não sofre a incidência dessa taxa. Então, ó, vamos representar isso bem direitinho aqui para você sair daqui desse vídeo entendendo tudo sobre as taxas do Tesouro Direto. Então, no Tesouro Selic, você tem uma exceçãozinha ali em relação à taxa de custódia da B3. E nesse exemplo, eu preparei uma coisa bem interessante para você. Vamos lá. O que acontece se você possui 9.000 aplicados no Tesouro Selic?
o que acontece em relação à taxa de custódia da B3. Bem, se você respondeu que você não paga nenhuma taxa de custódia para a B3, você acertou, que é realmente o que acontece. Mas e se você possui R$11 mil aplicados no Tesouro Selic? Como funciona a taxa de custódia da B3 nesse caso? Então, nesse caso, a taxa vai incidir somente sobre R$1.000. Por quê? Porque até R$10 mil investidos no Tesouro Selic, há uma isenção da taxa de custódia da B3. Acima desse valor, já vai começando a incidir essa taxa de custódia da B3. Então, o cálculo seria o seguinte: 0,20% ao ano vezes R$1.000, que aí daria R$2. Ou seja, se você tivesse aplicado um valor aí de R$11 mil no Tesouro Direto Selic, a taxa de custódia da B3 seria de R$2. E a pergunta número 14, que é a penúltima pergunta, seria: o que são juros semestrais? Porque eu vi você mexendo aí no site do Tesouro Direto e eu vi aqui que tem um tesouro pré-fixado com juros semestrais aqui de 2035. Tem juros semestrais aqui no Tesouro pré-fixado, tem juros semestrais aqui no Tesouro IPCA+. Mas o que seria isso? Bem, pessoal, é bem simples aqui de explicar para você, porque quando você faz ali o seu investimento ali no Tesouro Direto, você pega o seu dinheiro investido com juros na data do saque ou ali na data de vencimento. Mas no caso dos juros semestrais, você pega esses juros, somente os juros que está rendendo ali no seu investimento, a cada semestre do ano. E é simples assim. Esse é um tipo de investimento que eu não gosto muito, eu não faço, tá bom? E lembrando sempre que eu não estou fazendo indicações de investimento para você. Eu estou somente apresentando quais são os tipos de tesouro direto para você. E daí você que vai decidir quais títulos fazem sentido para você. A última pergunta, a pergunta de número 15, é a seguinte: eu posso investir no Tesouro Direto todo mês? E a resposta é sim, você pode investir todo mês. Mas a cada compra de título que você fizer no Tesouro Direto, vai gerar um novo título. E eu estou falando isso porque uma dúvida muito comum que existe é a seguinte: se eu quiser fazer aporte num título que já possuo, é possível? Ou o valor aplicado gerará outro título? E nesse caso é possível sim, mas o valor que você vai aplicar vai gerar um novo título. Bem, pessoal, então nesse vídeo eu respondi as principais dúvidas ali sobre o Tesouro Direto, mas se você ficou com alguma outra, não tem problema, você pode deixar a sua dúvida aqui embaixo nos comentários que eu vou responder o mais rápido possível. Bem, por hoje é só e eu te aguardo no próximo vídeo. Tchau, tchau! Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Não saia daí, temos outros vídeos super interessantes para você.